Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, hoje, sábado, dia 7 de março de 2026, segunda semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 a 15, versículos 18 a 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade. Os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Baza e Galahade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Faze-nos ver novos prodígios, qual Deus existe como tu, que apagastes a iniquidades e esquecer o pecado daqueles que são retos de tua propriedade. Ele não guarda rancor para sempre, e que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá as nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como lugares a nossos pais, desde os tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102, versículos de 1 a 2, versículos de 3 a 4, versículos de 9 a 10, versículos de 11 a 12. O Senhor é indigente e favorável. O Senhor é indigente e favorável. Bendiz a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indigente e favorável. O Senhor é indigente e favorável. Pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indigente e favorável. O Senhor é indigente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem as nossas faltas, e nem nos pune com a proporção às nossas culpas. O Senhor é indigente e favorável. O Senhor é indigente e favorável. Quanto aos céus por sobre a terra elevem, tanto grande o seu amor aos que o temem, quanto dista a necessário do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. O Senhor é diligente e favorável. O Senhor é diligente e favorável. Aclamação ao Evangelho. Salve, ó Cristo, imagem do Pai. Plena verdade nos comunica. Vou voltar a encontrar o meu Pai e direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e versículos de 11 a 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticaram Jesus. E este homem
acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou todo numa vida desregrada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhes: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti, e não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando aí estava longe, o seu pai avistou e sentiu compaixão. Correu-lhes ao encontro e abraçou. Cobriu-os de beijo. O filho então lhes disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel no seu dedo, sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e mate-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Começaram as festas. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu músicas e barulhos de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? O criado respondeu: O teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou com a saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. E ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que abandonou teus bens para prostitutas, matas para ele o novilho cevado. E então o pai lhes disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-vos, porque este teu irmão que estava morto tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura do profeta Milequias, o profeta diz: Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua prosperidade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Baza e Galaade, como nos velhos tempos e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Bendizo a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus favores. Quanto aos céus por sobre a terra,
se elevam, tanto grande o seu amor aos que o temem. Quando distes ao nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. Já no Evangelho narrado segundo São Lucas, naquele tempo, os publicanos e os pecadores se aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, vendo que os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para escutar, os fariseus e os mestres da lei criticaram Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com ele. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou-se que era seu e partiu para um lugar distante. Ali, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade e então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com as comidas que os corpos comiam, mas nem isso não lhe deram. E então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhes: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então o jovem partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o avistou. Sentiu compaixão, correu-lhes ao encontro, o abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhes disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel ao seu dedo e as sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu músicas e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho gordo, porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com o filho mais velho. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Tu nunca me destes um cabrito, e nem eu festejar com os meus amigos. Quando chega este teu filho mais novo, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. E então o pai lhes disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrai-vos, porque este teu irmão estava morto e tornou-se a viver, e estava perdido e foi encontrado. Que possamos sempre estarmos presentes diante do Senhor, que possamos sempre nos festejar diante do Senhor, que possamos sempre nos entregar diante do Senhor, para que possamos sempre estarmos na Jerusalém celeste, participando do banquete do Senhor diariamente, hoje e sempre. Amém.